Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você estará assistindo esse vídeo, mas o que nos traz aqui hoje é esclarecer algumas das principais dúvidas dos nossos clientes e das pessoas em comum. Na realidade, em uma das nossas palestras, um dos nossos clientes me questionou: Marcos, como é possível um ativo adquirido no Tesouro Direto, classificado como pré-fixado, apresentar uma rentabilidade ou uma variação negativa? Essa foi uma excelente pergunta e gera muita dúvida em muitos dos nossos clientes. Então vamos lá, vamos tentar esclarecer. O que move o preço dos ativos? Expectativa. A expectativa move o preço dos ativos tanto para cima quanto para baixo. Na realidade, a gente até costuma brincar. Por que a renda fixa varia? Exatamente pela expectativa. Em alguns momentos de aversão ao risco, os títulos públicos pré-fixados tendem a aumentar, a elevar a sua taxa de juros. Por quê? Os investidores, avessos ao risco, querem uma taxa de juros maior do que o mercado estaria pagando, do que o Tesouro estaria pagando. E neste momento, se você adquire um título a uma taxa, vamos supor, de 10%, e o mercado começa a apresentar uma aversão a risco, os investidores vão querer uma taxa de juros maior para adquirir aquele título. Então, provavelmente, a taxa desse título será elevada. Acontecerá uma abertura da curva de juros desses títulos. Nesse momento, se o Tesouro passa a pagar, se o mercado passa a demandar uma taxa maior, e vamos exemplificar, se o mercado naquele momento paga 11%, o que vai acontecer com a tua taxa, com a sua rentabilidade naquele momento? Ela será apresentada de forma negativa, porque você tem uma rentabilidade menor. O inverso também é verdadeiro, porque se o mercado está bastante favorável, se o mercado está otimista, essas taxas de juros tendem a fechar, essa curva de juros tende a fechar e as taxas de juros pagas pelo Tesouro tendem a ser reduzidas. Então, exemplificando, se você tem uma taxa de juros a 10% e ela cai a 9%, a sua taxa será maior. Importante dizer, por que ela é uma taxa pré-fixada e por que ela varia? Vamos colocar tecnicamente. Você, quando compra um título pré-fixado, ele tem uma taxa fixa acordada no seu contrato. Então você comprou a 10% ao ano. Para um título que vamos exemplificar, será vencido em 2025. Se você levar esse título até o vencimento, ele não apresentará esta volatilidade, mas o mercado, por questões regulatórias, exige que todos os títulos, todos os ativos sejam marcados a mercado. E fazendo com que esses títulos sejam marcados a mercado, ele traz uma melhor precificação desses ativos, ele te traz a precificação real. Como se você, investidor, quisesse vender este título naquele dia, seria a representatividade, seria quanto aquele mercado estaria pagando. Contudo, se você levar este título até o vencimento, esta volatilidade não aconteceria, tá? Exemplificando, trazendo isso para a realidade. Um dos nossos clientes, por exemplo, adquiriu um tesouro pré-fixado com vencimento em 2025, no dia 21 de junho de 2018, ao preço unitário, nós chamamos de PU, o preço unitário, a R$ 491,05, ok? Com taxa pactuada de 11,57. Com as valorizações diárias do mercado, ele foi apresentando, é um cliente que acompanha muito isso diariamente, ele começou a se preocupar um pouco com esta rentabilidade no período de 22 de agosto a 20 de setembro, onde o mercado começou a apresentar uma maior aversão ao risco, por conta de cenários eleitorais, onde não se tinha aí uma grande definição do que poderia acontecer, e esses títulos começaram a ter uma volatilidade maior do que efetivamente nós costumamos ver. Ao ponto de chegar no auge a uma rentabilidade negativa de 3,16, lá na metade mais no finalzinho de agosto, começo de setembro. E passando esse período, as incertezas eleitorais começaram
a ser dissipadas, o cenário eleitoral passou a ter uma clareza maior para os investidores e para o mercado como um todo, e aí o que aconteceu foi que uma sensibilidade do mercado no sentido de que um candidato pró-mercado estaria vencendo as eleições, as taxas de juros passaram a fechar, passaram a ser reduzidas. Esse mesmo título que chegou a ter uma rentabilidade negativa de 3%, passou a ter uma rentabilidade positiva e uma rentabilidade muito expressiva, ao ponto de ontem, no dia 17, este mesmo ativo apresentar uma rentabilidade de 12,20% da data em que ele adquiriu. Então foi quase uma rentabilidade de renda variável, vamos dizer. Qual foi a nossa sugestão para os clientes nesse momento? Venda essa posição, realize lucro e vamos buscar uma nova posição. Por quê? Se nós compararmos a rentabilidade hoje, quanto o mercado está pagando hoje, a curva de juros a preço de mercado, ela supera a curva de juros do papel, que seria do próprio título levado ao vencimento. Então, basicamente é isso. Resumindo, é possível títulos pré-fixados apresentarem rentabilidades negativas, basicamente porque o mercado exige, por questões regulatórias, que os preços sejam marcados a mercado e não marcados pela curva. Então, os títulos vão variar de acordo com as incertezas e expectativas do mercado. Espero aí nesse momento ter suprido e sanado essas principais dúvidas. Nós os colocamos à disposição, sempre eu e a nossa equipe à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. E assim me despeço com mais um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um beijo, um abraço para vocês.